E aí, moçada, rapaziada, vamos nessa. Vamos falar um pouquinho sobre negação do todo, negação do nenhum. Especificamente, a gente pode também chamar de negação de proposições categóricas. Categóricas, professor? Não é, né, quantificador, todo, nenhum, sim, proposições quantificadas, proposições categóricas, e ainda pode receber o nome aí de lógica de primeira ordem, ok? Beleza? O importante é que a gente vai traçar aqui um raciocínio, entender como funciona a negação do todo, entender como funciona a negação do nenhum, fazer o processo inverso, né, caso apareça aí na questão, e esquematizar, deixar isso bem esquematizado, um macete, né, um bizu aí esperto, legal, para a gente poder gabaritar as questões, ok? Então, quer saber, quer ficar ligado, quer entender, compreender todo o universo aí de negação do todo nenhum? Então, colhe aqui comigo que a gente vai, né, detalhar aí, né, tintim por tintim, ok? Beleza? Professor Jadiel Vargas. E você pode acompanhar aí, ó, através do canal no YouTube, o canal Exatas Aprovação, e ainda também, ó, acompanhar pelo Instagram, @professor Jadiel Vargas. Ok? Vamos nessa. Primeiro, qual é o ponto principal? Não podemos negar o todo com nenhum. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Por quê? Porque as bancas, elas apresentam de cara a alternativa, ou se for certo ou errado, uma relação de negação do todo com nenhum. Então, não caiam nessa, ok? Eu sei que vocês são espertos, não vão cair. Tranquilo. Como assim, professor, não negar o todo com nenhum? Vamos aqui à situação. O exemplo, olha só. A negação de todas as lâmpadas estão acesas é nenhuma lâmpada está acesa. Apareceu esse tipo de situação, não precisa parar, analisar. É só lembrar o seguinte, todo com nenhum pode negar? Não. Então isso aqui está o quê? Errado. Como diz Cebolinha, está elado. Tá elado. Pronto. Então show de bola. Outra observação importante é o seguinte, você também não pode negar o todo com o próprio todo. Mas não é isso, professor, que tem que fazer, não é inserir a partícula não para fazer uma negação. Na frase, não é isso, a gente coloca o não e faz a negação. Calma, calma, muita calma nessa hora. Porque é outro artifício que as bancas utilizam aqui para poder, né, fazer que você escorregue aí e erre a questão. Por exemplo, a negação de todas as lâmpadas estão acesas é todas as lâmpadas não estão acesas. Então isso parece ser muito prático, porque inseriu uma partícula não, então pronto, negou a proposição. Só que isso também está o quê? Elado, né? Como disse Cebolinha. Pronto, mais uma situação de erro. Então não pode cometer esse tipo de erro. Tranquilo? Beleza? Vamos nessa. Professor, então como que eu faço para negar esse todo? Como que eu faço para negar esse nenhum, já que eu não posso usar, né, essas relações aí apresentadas? Vamos lá, que a gente vai entender passo a passo, detalhe por detalhe, de forma esquematizada. Olha só, primeiro, o que significa negação? Significa alterar o sentido de uma proposição, ou seja, mudar o valor lógico. Se uma proposição ela tem valor lógico verdadeiro, ó, quando fala aqui de valor lógico, o que quer dizer? Caso uma proposição ela tenha valor lógico verdadeiro, a gente vai mudar esse valor lógico para falso. Ok, e caso uma proposição ó, ela tenha valor lógico falso, a gente tem que alterar isso para um valor lógico verdadeiro. Então, definição geral de negação. Certo. Ok. Em exemplo, professor, tem como mostrar isso para a gente? Claro que sim. Vamos lá? Quando eu digo ó, a negação de 2 é um número par, ó, quando eu digo 2 é um número par, eu estou falando de uma situação aqui que representa uma verdade. Perfeito? Agora, 2 não, veja que a gente está inserindo a partícula não aqui, não é um número par. E isso torna a proposição o quê? Falsa, ou seja, mudamos o sentido lógico aqui da proposição? Sim, claro, a gente estava falando que era um número par, agora está dizendo que não é um número par, algo oposto.
né? A gente está falando de uma relação oposta. Então, alterou o valor lógico, negação. Perfeito. Aqui sim a gente pode trabalhar com a partícula não. Outra situação, né, quando eu digo a negação de 5 não é um número primo, veja que aqui já apresentou na primeira frase, a partícula não é um número primo. 5 não é um número primo? Opa, peraí, professor. Isso é falso, porque 5 é um número primo. Ah, ok. Então, essa primeira frase é falsa. Agora, 5 veja que agora está dizendo ó, que é um número primo. Opa, 5 é um número primo. Verdade, professor, isso aqui. Então, veja que a gente acabou de alterar o valor lógico da proposição aqui de falso para verdadeiro. E a gente conseguiu também o quê? Alterar, mudar o sentido aí dessa proposição. Então, portanto, negação aí perfeita, ok? Beleza? Mas vamos lá. E o todo e o nenhum, como aparece aí? Vamos interpretar a situação aqui. Olha só, quando eu digo assim, todas as lâmpadas estão acesas. Para realizar a negação dessa proposição aqui, é necessário que todas as lâmpadas não estejam acesas, ou seja, ó, primeira situação, estou falando de 100% acesa. Todas as lâmpadas acesas, 100% acesa. Para que isso seja verdadeiro, para que essa proposição todas as lâmpadas estão acesas seja verdadeira. Então, 100% acesa. Para que isso seja falso, é necessário que 100% estejam apagadas, ou seja, que 100% não estejam acesas, que todas as lâmpadas não estejam acesas. Não, professor, não é necessário isso não. Né? Então, veja que a gente viu que a relação aqui, né, ela não satisfaz. Por isso que a gente não pode o quê? Negar o todo com todo, ou seja, todas e todas aqui não pode ser, né, uma relação de negação aí, ok? Vamos lá. Outra situação. Para a negação de todas as lâmpadas estão acesas, é necessário que nenhuma lâmpada esteja acesa, ou seja, todas as lâmpadas acesas quer dizer o quê? Para ser verdade, isso tem que ter 100%. 100% de lâmpadas acesas. Sim. Agora, para que isso seja falso, é necessário que nenhuma lâmpada esteja acesa, ó, 100% das lâmpadas apagadas, é necessário isso? Não, também não. Então, veja, por isso que a gente não pode também negar aí o todo com o nenhum. Por isso que isso está errado. Sim. Professor, e agora, vamos lá, vamos apresentar uma situação diferente aqui. Para a negação de todas as lâmpadas estão acesas, é suficiente que exista lâmpada que não esteja acesa, ou seja, olha, todas as lâmpadas acesas, para que isso seja verdade, 100% tem que aparecer, né, tem que figurar aí como acesa. Agora, se existir uma lâmpada que não esteja acesa, torna essa relação anterior falsa? Sim. Então veja, ó, eu não preciso de 100% para tornar essa afirmação falsa. Ou seja, se existir uma, já é suficiente para que seja falsa. Ah, professor, olha só. Então veja, ó, que isso aqui, 100% verdade. Mas para eu tornar essa proposição aqui falsa, ó, para eu tornar isso aqui falso, basta o quê? Que tenha uma. Então, ó, já é suficiente. Eu não preciso de 100%. Uma é suficiente. Então, exista uma lâmpada que não esteja acesa, é suficiente? Sim. Ah, ok. Então, beleza, show de bola. Então, quer dizer o seguinte, que a gente pode também trabalhar com a relação do pelo menos uma aqui, ou seja, se pelo menos uma, veja o que eu estou dizendo, ó, pelo menos uma lâmpada não estiver acesa, é suficiente para poder tornar essa relação anterior falsa? É suficiente, professor. No mínimo uma, pelo menos uma. Exatamente. Ok, então fechou também mais uma condição aqui que a gente consegue provar, né, uma relação de suficiência aqui. Certo, e se existir alguma lâmpada, ou se alguma lâmpada não esteja acesa, também é suficiente para negação de todas as lâmpadas não estão acesas? É, professor, é suficiente. Ok? Então veja, ó, que basta que exista uma, pelo menos uma, no mínimo uma, ou seja, alguma, para satisfazer a negação dessa relação do todo.
ou do toda, de todas, né? Depende aí dessa variação. Perfeito? Você também pode adicionar essa partícula, ó, veja que tem uma partícula aqui, a partícula nem. Se a gente adicionar essa partícula aqui antes da palavra todo, a gente também consegue formar essa negação. Como assim? Vamos ao exemplo. A negação de todas as lâmpadas estão acesas, ó, veja que se a gente usar essa partícula nem aqui antes da palavra todas, isso também torna essa relação verdadeira, ó. Nem todas as lâmpadas estão acesas é uma negação de todas as lâmpadas estão acesas. Perfeito, show de bola, é uma negação. O professor, por quê? Porque é o seguinte, quando eu digo assim, ó, que nem todas as lâmpadas estão acesas, observe qual é o termo utilizado, ó, que nem todas as lâmpadas estão acesas. O que eu quero dizer com esse nem todas? Quer dizer o seguinte, que alguma lâmpada, ó, que a gente pode o que, ó, trabalhar aqui nessa relação que de alguma lâmpada não está acesa, nem todas as lâmpadas estão acesas, alguma lâmpada não está acesa. Pelo menos uma, então, ó, se nem todas as lâmpadas estão acesas, é porque pelo menos uma lâmpada não está acesa. Mas é importante destacar que tem um não aqui, ó. Ok. Agora, se nem todas as lâmpadas estão acesas, é porque existe lâmpada que não está acesa. Então, veja que essas relações aqui, elas são relações o quê? Equivalentes, ó. A gente tem aqui as relações equivalentes. Então, essas três frases aqui equivalem a essa frase anterior. Beleza? Tranquilo? Show de bola, então. Certo, então vamos lá, esquematizando para ficar fácil, quando chegar lá na hora da questão, para a gente poder matar a questão, né, de forma prática. Aqui o que a gente fez? A gente filosofou um pouquinho, né? A gente, né, conseguiu entender a estrutura da negação filosofando. Agora a gente vai para a parte prática, para a parte direta, aquilo que vai acelerar o nosso tempo na resolução da questão. Perfeito. Para negar o todo, para negar o nenhum, calma, tem gente que... Ah, professor, jogou o não, trocou todo por nenhum e já broquei. Calma, você pode errar a questão. Se você for com, né, muita pressa, se estiver afobado, né, com esse desespero todo, possa ser que você erre a questão. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. O que eu digo? Qual é a orientação? Negação do todo, do nenhum. O que eu digo? Vai com calma. Vai a pé. A pé, professor? Por que a pé? Só você pensar, ó. A pé, algum. Pelo menos um. Existe. A pé, pronto. Então, essa relaçãozinha do a pé. O que significa isso? Que a gente pode pegar esse todo, ó, qualquer frase que aparecer com todo, a gente pode substituir pelo a, ou seja, né, algum. A gente pode substituir pelo P, a gente pode pegar esse todo e substituir pelo P, que é de pelo menos um. A gente pode pegar esse todo e substituir pelo E, que é de existe. Certo? Tranquilo. Mesmo critério a gente utiliza com a palavra nenhum. Se a negação faz referência ao quantificador nenhum, o que a gente faz? Ó, a gente pode também substituir pela mesma relação, a pé. Ou seja, a gente pode pegar esse nenhum e trocar pelo a de, né, algum. A gente pode pegar esse nenhum e trocar pelo p de pelo menos um. A gente pode pegar esse nenhum e trocar pelo e de existe. Claro que tem as variações, né? Singular, plural, masculino, feminino. Isso aí, né, você vai interpretar conforme o caso esteja lá, né, figurando na questão. Né? Então, depende dessa situação dentro da questão. Professor, mas essa troca da palavra ela é suficiente? Isso já está, essa relação de negação estará completa? Não. Né? A gente precisa observar mais um detalhe. Qual é o detalhe? Né? Vamos apelidar aqui esse detalhe de TT, TM. Como assim, professor? TT, TM. O que significa isso? Ó, o TT significa o seguinte, troca. Ó, o que significa o TT? Troca e troca. Ok. Troca o quê, professor?
troca o quantificador, veja, todo trocou por algum, todo trocou por pelo menos um, todo troca por existe. Troca o quantificador e troca o sentido verbal do restante. Como assim, professor, sentido verbal? A gente vai interpretar isso aqui dentro dos exemplos. Calma, né? A gente vai verificar aqui exemplo por exemplo, ok? Show de bola. E esse TM, professor, o que significa esse TM? TM quer dizer o seguinte, troca e mantém. Ó, T de troca e M de mantém. Troca, mantém. Professor. Professor, vou confundir, não vou lembrar de todo esse detalhe. Olha só, você já sabe que você tem que ir a pé, você não pode ter desespero, não pode ter correria, então tem que ir a pé, com calma, a pé, beleza? Lembrando que em cima tem o quê? Todo. Embaixo tem o quê? O nenhum. Então, ó, todo, nenhum, TT, TM. E aí você vai a pé, relaxa, com calma. Você pode até ir cantando para a viagem ficar mais divertida, ó. TT, TM, TT, TM. Troca, troca, troca e mantém. Troca, troca, troca e mantém. TT, TM, TT, TM. Ah, professor, se dependesse da música, sim, relaxa, não precisa comentar. Eu sei, né? Estaria o quê? Passando fome, eu sei, tranquilo. Mas vamos lá, vamos seguindo. Vamos exemplificar isso aqui. Então, veremos um exemplo aqui com o todo, ó. A negação de todo homem é mortal é. Observe, a gente está identificando aqui, ó, a palavra todo. Professor, se é todo, o que a gente vai usar? TT, não é isso? Ó, o todo, a gente vai usar o quê? TT, todo está em cima, TT. Então, todo, TT. O que significa o TT? Troca e troca. Veja, troca o todo, sim, professor, mas a pé tem 3 letras, então quer dizer que você tem 3 opções de troca. Primeira opção, você pode trocar esse todo por o algum, né? Então fica o quê? Algum homem, só que aí, ó, é mortal, é mortal. Quando você troca, fica o quê? Não é mortal, não é mortal. Então trocou todo por algum, é mortal, trocou por não é mortal. Então por isso que é TT, troca, troca. Tranquilo? Segunda opção, o P de pelo menos um. Então, você pode pegar o todo, trocar por pelo menos um. E o verbo é mortal, a relação é mortal, trocar por não é mortal. Então, vai ficar o quê? Pelo menos um homem não é mortal. Tranquilo, tá perfeito, tá certíssimo também aqui, correto. Terceira opção, existe. Ó, letra E. Então, vamos lá. Trocou o todo por existe e a relação é mortal por não é mortal. Ou seja, o que vamos ter aqui? Existe homem que não é mortal. Pronto, então são as 3 relaçõezinhas aí do a pé. Então vai com calma, vai a pé. TT, TM, TT, todo. TM, nenhum. Show de bola. Professor, mas foi mencionada uma situação que tinha uma relação do NEM. Pronto, então a gente tem uma quarta situação aqui, que eu até coloquei um asterisco, por quê? Porque ela não se enquadra aí nessa relação da substituição. A gente não está substituindo, a gente não está trocando, a gente está apenas o quê? Inserindo uma partícula. Ó. A gente está pegando e inserindo uma partícula. Vai lá e encaixa uma partícula, que é a partícula NEM, antes da palavra todo. Então, no caso aqui, como é todo homem é mortal, vai ficar o quê? Nem todo homem é mortal. Também perfeito, certíssimo. Ó, tá correto a negação. Certo? Beleza? Ok. Exemplo com nenhum. A negação de nenhum homem foi a lua é. Veja que o todo estava em cima, o nenhum está embaixo. Em cima, o que a gente tem? TT. Embaixo, o que a gente tem? TM. Então, vamos lá. Qual é a relação? Qual é a palavra aqui, ó, que aparece? Nenhum, nenhum, nenhum. Opa, nenhum aqui, ó. A parte de baixo, o que a gente utiliza? O TM. TM. Então, veja que a gente vai ter que utilizar o TM. O que quer dizer esse TM? Troca e mantém. Então, quais são as opções? Professor, a relação do a pé. Não é isso? Exatamente. Primeiro, o que a gente tem aqui? O algum. Homem, só que agora, ó, mantém, foi a lua. Segunda relação, P, pelo menos um homem, ó, mantém, foi a lua.
Aqui, terceira relação, troca o nenhum por existe. Só que aí, ó, mantém. Aí existe homem que foi à lua. Então, veja que show de bola. Perfeito, fica muito simples, muito legal, né, essa relação do esqueminha. Beleza? Então, resumindo, o que a gente viu aqui? Seja a palavrinha todo, ou seja a palavrinha nenhum, caso apareça lá na questão cobrando negação, pedindo para você realizar a negação, o que você vai fazer? Professor, com calma, né? Então, você vai o quê? A pé. Algum. Pelo menos um. Existe. Pronto. E aí, só lembrar o seguinte, ó. Todo, nenhum. A gente tá falando, ó. Superior, todo. Inferior, nenhum. E aí, qual é a relação que a gente vai usar? TT, TM, TT, TM, troca, troca e mantém. Troca, troca e mantém. TT, TM, TT, TM. Show de bola. E aí é só correr para o abraço, né? E ó, detonar em todas as questões. Professor, mas o que fazer caso apareça uma relação aí contrária? Se o processo é inverso, se o processo é contrário, né? Como que a gente vai executar aí o processo contrário? Exemplo, a negação de algum número par é primo. Ó, veja, agora a gente está pegando o quê? Não está pegando a frase, o exemplo aqui, não veio com todo e com nenhum, veio com algum. Ou seja, já veio com a relação final, que a gente tem que substituir. E agora a gente tem que fazer o processo o quê? De volta. Então, se na ida vai com calma, né, vai a pé, na volta você vai fazer o quê? Voltar com calma, voltar a pé. Então veja que a relação continua a mesma, só que você vai voltar, né? Ao invés de ir, você vai voltar, mas vai voltar com calma, vai voltar a pé. Beleza? Usa a mesma relação, TT, TM, TT, TM, troca, troca, troca e mantém, troca, troca, troca e mantém, TT, TM, TT, TM. E aí, como fica aqui, resolução? Algum número par é primo. Veja que a gente está falando de algum. Letra A, ó. Letra A. Na volta, a gente tem duas opções. A gente pode pegar o quê? Essa situação aqui, ó. Substituir pelo todo. A gente pode pegar esse algum e substituir pelo todo. Só que aí, quando a gente fala do todo, a gente está falando do topo, ó. Parte superior, TT. Então, troca e troca. Então, troca o algum por todo. Então, veja, fica todo número par. E troca também a relação verbal. Tá dizendo é primo, trocando fica não é primo. Então, todo número par não é primo. Pronto, fechou. Primeira situação. Só que observe, esse mesmo algum aqui, a gente pode fazer o processo de volta aqui, ó, utilizando nenhum. E aí, ó, como ficaria utilizando nenhum? Nenhum tá onde? Na parte inferior. Na parte inferior é o quê? TM, TM, não é isso? Ó, TT, TM. Então, TM, o que significa? Que troca, mantém, troca e mantém. Troca o algum por nenhum. Então, ó, veja que a frase lá é algum, vira nenhum. A relação é o que? É primo, mantém, é primo. Então, veja, né, que a gente está trabalhando nas duas opções que a gente tem aqui para negar, seja o algum, seja o pelo menos um, seja o existe. Ou seja, pelo menos um e existe, eles seguem o mesmo raciocínio do algum. Ok? Show de bola. É isso? Lembrando, esquematizando, resumindo, né? Se é para voltar, volta com calma, volta a pé. Beleza? E aí, ó, o que a gente tem? Mesma relação anterior, apenas o quê? Lembrando que ao invés de estar executando a ida, a gente está fazendo a volta. Na ida, o todo, você tem 3 opções de negar por substituição e mais uma de inserir. O nenhum, na ida, você vai ter 3 opções de substituição. Agora, o algum, o pelo menos um e o existe é a relação da volta. A volta aqui, você só tem 2 opções de negar. Para negar o algum, pelo menos um existe, você vai o quê? Utilizar, substituir pelo todo, ou vai substituir pelo, né, nenhum. Ok? Beleza?
E aí, lembrando que todo do topo TT, nenhum inferior, parte inferior TM. Lembrando sempre desse detalhe, ó. TT, TM, TT, TM. Troca, troca, troca e mantém. Troca, troca, troca e mantém. TT, TM, TT, TM. É isso aí. Show de bola.